E foi usado pra menina, tá bom? Então, sabe, bom, você sabe, né? Eu não sei direito onde é que vocês tiraram isso. Onde é que o Bonnie tem uma alma de menino? Enfim, ei, minha irmã. Construir uma pizzaria automatizada com robôs, mesmo sem ter a franquia. Nossa, hétero. Gente é um pai da Jeremy, que é a menininha que tá dentro do Bonnie. Amiguinho Bonnie. O nosso amiguinho que dá um susto enorme na gente. Então é uma menina. O que faz menor sentido. Menor A franquia sentido. FNAF nunca mais será a mesma desde que foi criada a iniciativa Fazbear Fanverse, feita por ninguém menos que o Scott Calton, o criador da lendária série FNAF. Essa iniciativa basicamente vai permitir que os desenvolvedores Oh my goodness, de how? games de FNAF como Five Nights at Candy's, The Joy of Creation, Pop Goes, One Night at Flumpty's e talvez outros no futuro possam criar sequências para seus jogos com o selo de apoio de Scott Calton. Então basicamente Scott vai colaborar e financiar estes desenvolvedores para aumentar o tamanho da já gigante franquia FNAF. Então se você achava que Five Nights at Freddy's estava acabando, está bem enganado. Com tantos jogos sendo desenvolvidos, se passando no universo cheio de pizza, robôs e terror que é FNAF, resolvemos trazer um vídeo para falar a respeito de coisas interessantes que os desenvolvedores removeram dos jogos FNAF e fangames. São mecânicas, objetos e até personagens que eram para aparecer nos games, mas acabaram esquecidos em desenhos de conceito ou em arquivos do jogo, que a maior parte dos jogadores nunca vê. Mas hoje vamos fazer eles serem reconhecidos. Caso você Essa não não é conheça minha a voz? série FNAF, não esqueça Não de conferir confunde, tá nossa bom. playlist de vídeos em que explicamos toda a história desses games e também curiosidades. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like no vídeo, compartilhar e peço também que deixe aqui seu comentário. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações do canal. Só assim, com a ajuda de vocês, a Quasar Jogos pode chegar a 500 mil inscritos. A Quasar Jogos também foi um dos canais selecionados para testar a versão beta de uma nova funcionalidade do YouTube chamada Aplauso. Este novo botão, que pode ser encontrado abaixo no vídeo, permite que você, caso tenha gostado, aplauda. Então, caso tenha gostado bastante desse vídeo, clique no Eu gostei do que aplaudir mostrou do para vídeo. apoiar. Eu adorei. Eu queria tentar umas minhas teorias aqui na minha cabeça. Da série original FNAF. Muitas coisas interessantes encontram-se escondidas em cada pizzaria de cada jogo. Ou no caso de FNAF 3, Casa de Terror. E ainda mais estão escondidas nos arquivos, ideias de mecânicas e imagens que nunca chegaram a ser usadas no jogo final e foram esquecidas nas pastas dos arquivos, como este sprite da marionete. Você provavelmente está acostumado com a versão final da marionete, que quando fica ativa, entra na sua sala e não espera um segundo para te atacar. Mas existe um sprite nos arquivos do game chamado Marionete no Escritório, e pelo próprio nome, já se deduz que era para ser usado em um momento do jogo. Olha, ela é A muito marionete grande. Ficaria na sala em que você joga, parada, te encarando. Pode ser que, originalmente, haveria uma maneira de você falar chispa para ela, algo que sem dúvida não existe na versão final. Há outras mecânicas que ficaram de fora do jogo, mas ainda assim possuem pedaços inacabados dentro dele, para provar que foram uma ideia que existiu, como um contador de toxicidade. Originalmente, a máscara que você usa para fingir ser um robô diminuiria sua vida enquanto a estivesse usando. No final, provavelmente essa mecânica foi removida porque a marionete é um bom incentivo para você não ficar de cosplay de Freddy para sempre, já que ela te ataca se você ficar vestindo a máscara por muito tempo e nunca tocar a caixa de música dela. Agora vamos para o FNAF Sister Location, que na época que foi lançado era um jogo especial, cheio de personagens novos dublados e um enredo que contava muito mais história do que todos os jogos anteriores. Nesse jogo, um dos personagens é a Circus Baby, um animatrônico que planeja tirar sua vida no final do jogo, em um plano nefasto que, caso dê certo, permitirá a ela e todos os outros animatrônicos fugir dentro do protagonista. Durante o game, todos os animatrônicos têm momentos que podem tirar a vida do jogador, causando game over.
menos Baby, porque ela tem planos maiores para você. Então, Bonnie Mas, fala, como originalmente, que Boninha era para fala? Baby ser capaz de atacar o jogador antes no final do game. Sabemos disso porque existe uma tela de Game Over sinistra com o Baby dentro dos arquivos do game, que, claro, foi removida por não ser necessário. Isso nos traz ao jogo FNAF Pizzaria Simulator, um jogo que surpreendeu todo mundo. Foi o primeiro jogo FNAF lançado desde o início de graça e, a princípio, parecia ser um game tranquilo sobre você administrar uma pizzaria comum. Mas então, ao passar das noites, animatrônicos assombrados apareciam e mudavam radicalmente o gameplay, fazendo-o ser medonho como os outros games FNAF. Scott Calton pegou todo mundo de surpresa novamente. Nesse jogo, em um dos finais, você pode encontrar desenhos de projeto explicando o funcionamento de várias criações de William Afton, o criador dos animatrônicos, Funtime e o Cara Roxo, o maior vilão da franquia. Mas um desenho de projeto que nunca aparece no jogo é o projeto de Molten Freddy, e ninguém sabe ao certo porque Scott tomou a decisão de fazê-lo, mas não incluir no jogo. Provavelmente é porque ele não combina com os outros projetos que aparecem. Molten Freddy, diferentemente dos outros desenhos, não é uma criação direta de William. Ele é apenas um animatrônico criado a partir dos restos de Funtime Freddy que se separaram de Ennard após o final de Sister Location. O interessante sobre este desenho é que, segundo ele, existem partes de Freddy, Ballora e Foxy em Molten Freddy. Ou seja, após os animatrônicos se unirem para criar Ennard e depois se separarem, eles não fizeram isso perfeitamente. Existem partes de Ballora em Molten Freddy e possivelmente há pedaços de Funtime Freddy A em teoria outros dele seria animatrônicos, Noah. como Scrap Baby. Nisso vamos Isso para é o um jogo pouco FNAF estranho, mas eu VR. adoro essa Trouxe teoria. a franquia de games para uma nova fronteira, os headsets VR. Nesse jogo 3D, cheio de modos para jogar e levar sustos, existem vários personagens que estão escondidos dentro dos arquivos, como uma versão não utilizada do Freddy's, que deveria aparecer no modo de terror noturno. Também temos um personagem que você nunca ouviu falar, mas que deve ter tido bastante importância no desenvolvimento do game, o Toy Proxy, um modelo de um personagem que parece um boneco simples. Ele foi usado como teste para a construção do nível em que você deve iluminar Plush Trap. Provavelmente ele foi usado nos estágios iniciais do desenvolvimento e depois foi substituído pelo modelo final de Plush Trap e nunca houve nenhum propósito de colocar ele na versão final do game. Ele foi criado apenas para ser um modelo 3D simples que poderia ser testado antes do desenvolvimento acabar. Você imaginaria que um modelo aleatório de teste que nem faz parte da história e só existe nos arquivos do game não seria conhecido pela comunidade de jogadores FNAF. Mas não! Desde que foi descoberto, este animatrônico tem recebido muitas fanarts de jogadores. Aparentemente, a comunidade de FNAF gosta tanto dos jogos que até sobra amor para ser dado para um artefato 3D beta. E por último, mas não menos importante, existem várias menções no código que leva vários jogadores a acreditarem que era pensado para FNAF VR ter um modo multiplayer. As evidências dessa possibilidade são apenas 3 pastas vazias que existem no jogo com a menção da palavra multiplayer. Então, ninguém sabe como este modo multijogador funcionaria, apesar que jogos como Case já exploraram várias mecânicas possíveis de um jogo multiplayer online envolvendo jogadores controlando animatrônicos e humanos. Five Nights at Freddy's Special Delivery é um jogo da série FNAF que, em alguns casos, só é conhecido pelos fãs mais dedicados de FNAF ou aqueles jogadores que gostam bastante de realidade aumentada para celulares. Trata-se de um título em que você joga com a câmera do celular e o game, usando a tecnologia de realidade aumentada, como em Pokémon GO, vai fazer aparecer animatrônicos no local onde você está e seu objetivo é usar um taser para pará-los antes que eles possam chegar perto demais. Nos arquivos desse jogo, existem várias mensagens que, em teoria, deveriam aparecer em telas de carregamento, mas nunca foram implementadas. Essas frases são pedaços do enredo da franquia FNAF, que vão desde conhecimentos interessantes sobre a história dos restaurantes, como o primeiro restaurante da Pizzaria Freddy's foi o Fredbear's Family Diner, ou essa também, Fazbear's
Twisted ganhou o prêmio por votação de pizzaria mais deliciosa entre os anos de 1988 e 1993. Também há fatos interessantes, como a menção de que o Cupcake de Chica é um animatrônico que possui nervos e até um software de funcionamento que é independente da Chica, o que faz sentido. E também há frases esquisitas, como, apesar do nome, furacões não são a maior causa de falecimento de crianças na cidade de Furacão, Utah. Então tá. Um pouco de contexto para essa frase é que Furacão é o nome em inglês de uma cidade do estado de Utah, que fica nos Estados Unidos, chamada Hurricane. E através dos documentos de processos que você pode receber, caso haja um acidente na sua pizzaria em Pizzaria Simulator, assim como menções em livros FNAF, jogadores chegaram à conclusão de que a história da franquia FNAF acontece na cidade de Hurricane, em Utah. Scott Calton não é o único desenvolvedor que cria objetos para colocar em seus jogos, mas muda de ideia e os deixa esquecidos nos arquivos do game. Desenvolvedores de fangames, naturalmente, também já fizeram o mesmo, como o jogo Five Nights at Candy's. Neste jogo, tenta expandir o universo do game FNAF. Ele lembra bastante o primeiro título, FNAF, e existe até o aparecimento do cara do telefone, com a diferença de que os animatrônicos são diferentes, e o protagonista não é Mike Schmidt, o protagonista clássico do primeiro jogo, é sim Mary Schmidt. Vai ver, os dois são parentes. Nesse game, existem vários tesouros dentro primos, dos arquivos irmãos que até. nunca aparecem no game. Uma razão comum para isso ter acontecido é que estas mecânicas canceladas faziam o jogo ser mais fácil. Por exemplo, originalmente o jogo teria um ícone simbolizando se houvesse um robô à sua direita ou à esquerda. Junto com isso, era para haver som de passos que indicaria se haveriam animatrônicos próximos da sua sala ou se afastando. Inclusive, o animatrônico Pinguim teria um som característico só para ele. E estes sons chegaram a ser lançados com o jogo. Contudo, o desenvolvedor removeu todos esses barulhos na versão 1.1.0 para obrigar o jogador a ter que olhar para as câmeras para acompanhar a movimentação dos animatrônicos no corredor. Outro fangame interessante de FNAF é o Pop Goes, que se passa após o FNAF 3. No seu enredo, após o fechamento da franquia FNAF, na Inglaterra, um especialista em robótica chamado Fritz resolveu criar uma nova rede de pizzaria com animatrônicos, chamada Pop Goes. E tudo dá errado, como você deve imaginar. A propósito, na história de Pop Goes, Fritz é o Jeremy Fitzgerald, o protagonista do FNAF 2, que alguns jogadores teorizam que foi a vítima da mordida de 83, aquele acidente em que um animatrônico mordeu a cabeça de uma pessoa que nem um sanduíche. Bom, no enredo de Pop Goes, Jeremy foi 100% a vítima da mordida de 83, o que significa que ele conseguiu sobreviver e construir uma pizzaria automatizada com robôs, mesmo sem ter o lombo frontal, um feito impressionante. Continuando, você joga com um animatrônico encarregado de ser o guarda noturno e basicamente deve parar a loucura dos outros animatrônicos. Esse jogo teve um longo período de desenvolvimento e várias ideias que foram canceladas possuem vestígios nos arquivos do game. Por exemplo, Toy Bonnie era para ser o chefe final do jogo e se comportaria como Golden Freddy do primeiro FNAF, aparecendo em lugares aleatórios. Também, o menu do jogo era para ser diferente. Ao invés daquela versão final, o menu seria literalmente um menu de restaurante de papel que você folhearia para escolher as opções. Uma ideia bastante bacana e é uma pena que o desenvolvedor mudou. Outra ideia interessante, que nunca chegou à versão final, é que originalmente os minigames das noites seriam bem diferentes. Na versão final do jogo, durante os minigames você deve percorrer um caminho. É uma fase. Enquanto isso, a ideia original para os minigames era de que os animatrônicos se enfrentariam em um combate, literalmente uma luta livre de robôs. E segundo a descrição que o desenvolvedor fez em uma página dele na internet, você controlaria em cada noite Jeremy e no minigame você duelaria a marionete. Mas não diretamente. Você enviaria um animatrônico Pop Goes e a marionete lançaria um toy animatrônico e os dois robôs lutariam. E para conseguir o final bom, você deveria vencer todos os duelos de todas as noites. Outra coisa que não foi adicionada ao jogo são animações de jumpscares específicas. Entre elas,
Um fato interessante é que a animação de ataque de Blake, que acontece no salão, na verdade era para ser bem mais longa. Contudo, o programa usado para criar o jogo é o ClickTeam, e esta engine não tinha espaço de memória para guardar todos os frames. Por isso, a versão que existe no jogo atual, na verdade, está incompleta. Lembrando que você já pode ser um membro do canal ou um apoiador do canal no Apoia-se. O botão está na descrição do vídeo e eu já agradeço a todos vocês pela ajuda e também os que já são colaboradores do canal, o meu muito obrigada. E meu nome é Sá e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço! Five Nights at Freddy's inicialmente se resumia a uma série de games com uma história única. Mas então vieram os livros, os fangames, as fanfictions, as músicas e hoje em dia FNAF não é apenas uma franquia de games, é um universo. E é difícil encontrar alguém na internet que nunca tenha ouvido falar dessa franquia. Mas ainda assim, existem... Enquanto meus primos, né, mãe? Helena, sabia que meus primos conhecem FNAF? Não lá de Paraíso, o daqui é mesmo, Helena. Sabia que eles conhecem FNAF, os daqui? Sabia não? Pergunta pra mamãe. Mamãe, não é verdade que meus primos daqui conhecem FNAF? Conhece? Conhece? Algumas pessoas, hein? Alguns primos meus? Mamãe, E muitos segredos escondidos nas pastas dos jogos FNAF, que poucos jogadores conhecem. Estou falando, é claro, de itens que foram removidos durante o desenvolvimento dos jogos. Hoje nesse vídeo continuaremos o tema da semana passada, revelando coisas interessantes e divertidas que eram para existir nos jogos FNAF e fangames, mas foram removidos no último segundo por razões diferentes. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like, compartilhar e peço também que deixe aqui seu comentário. Se inscreva